Olá, pessoal! Estamos começando mais um Marca Texto, o programa que coloca o marketing em destaque. Eu sou a Kátia Limberger, estrategista de marketing e fundadora da Oliva Consultoria. Hoje, a gente vai falar sobre crescimento. Porque quando a empresa, ela cresce menos do que poderia, é muito comum ela botar a culpa em vendas, colocar a culpa em marketing, colocar a culpa em equipe, mas muitas vezes o que está travando os resultados não está nem em uma área específica. Ela está em uma forma como a empresa se organiza, toma decisões e até executa as coisas. E a gente vai aprofundar essa conversa aqui hoje. Eu trouxe um convidado que já está um certo tempinho ajudando empresas a enxergarem exatamente esse tipo de desafio. Mas antes eu quero fazer um agradecimento aos nossos parceiros. A Oliva Consultoria em Marketing e Estratégia, que apoia negócios e profissionais em posicionamento e direcionamento de marketing, e a Colheita, mentoria especializada em direcionamento de carreiras e negócios. Vamos ao nosso convidado? Hoje eu recebo aqui Clóvis Lumertz. Ele é consultor há mais de 40 anos e CEO da Alcom. Possui ampla vivência na implantação de projetos de incremento de resultados com atuação em diferentes disciplinas de gestão, planejamento estratégico, inteligência competitiva, programas de incentivo, desenvolvimento de competências gerenciais, cultura organizacional, sistemas comerciais e de execução, marketing, vendas e trade. Ao longo da carreira, o Clóvis já atua em projetos para organizações de diferentes portes e segmentos, além de realizar palestras, seminários e programas de desenvolvimento gerencial in company no Brasil, na Europa, na Ásia, impactando mais de 100 mil executivos. O Clóvis ele também participa como presidente, conselheiro e membro de conselhos consultivos, conselhos de administração e comitês estratégicos com formação pelo IBGC. Atualmente, ele integra conselhos de empresas como Grupo KLT, Grupo KRM, Bradiesel, Construmil, Homitex, Versátil Andames, Viprado, Grupo Zona Nova, Texco, se eu falei errado, me corrige, e Rotoplast C. Além disso, gente, é sócio investidor de operações como Bimob, Imoinvest, Space Hunters e Devi Bebidas e advisor de diferentes startups do segmento de educação, mercado imobiliário, saúde, finanças e agronegócio. Eu falei que o convidado ia ser de peso hoje, gente. Clóvis, seja muito bem-vindo ao Marca Texto. Kátia, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui contigo. Eu queria já começar até te fazendo uma pergunta. Na tua experiência, qual que é a maior mentira que as empresas elas contam para si mesmas quando elas falam sobre crescimento? Eduardo Gianetti da Fonseca tem um livro chamado O Auto-Engano, que fala das mentiras que a gente conta para a gente mesmo, né? Vou chegar lindo no verão, né? A gente promete. Segunda-feira começa a dieta. Projeto Verão. Projeto Verão. Eu acho que se a gente pudesse fazer essa analogia das grandes mentiras que a gente conta para a gente mesmo, é de que as pessoas vão mudar. De onde você menos espera, é dali que muitas vezes não sai nada mesmo. Há uma mentira nessa questão da procrastinação, que o tempo resolve tudo. O tempo traz janelas de oportunidades, as empresas perdem essas janelas de oportunidade. É complicado, né? Nem sempre eles conseguem entender o que sustenta também esse crescimento, né? Então, eu acho bem... É isso, às vezes é enganação. Exatamente. Os projetos que não andam. Exatamente. Quando uma empresa ela diz que tem um problema de vendas, quantas vezes ela realmente tem um problema de vendas? Porque muitas vezes o sintoma até pode aparecer ou na área comercial, ou ali até na área de marketing, mas a origem ela realmente pode acabar tá em outro lugar, né? Kátia, na verdade, você conhece muito marketing, você conhece muita estratégia, sabe disso, né? Normalmente as empresas têm problemas de vendas. Todas. Elas têm um problema sério de vendas, tá? Em decorrência de alguns elementos, alguns fatores. Por exemplo, não entender que o processo comercial como um todo, ele não é uma arte, ele é uma ciência e ela é exata. Da gente entender que existe uma organização desse fluxo comercial. Então, por problemas de cobertura de mercado, ou seja, eu não tenho gente onde deveria ter, por um problema de a gente não atuar com todo o portfólio de produtos, por um problema da gente dar desconto antes do necessário para os clientes, por um problema da gente não apresentar toda a gama de soluções que uma companhia tenha, estamos perdendo em média, isso a nossa área de inteligência tem mostrado, há mais de 20 anos a gente avalia isso,
alguma coisa na casa de 30% a 40% da receita das empresas está indo literalmente pelo esgoto, porque realmente não sistematiza e não ataca esses problemas comerciais. Tá? Tem um conceito que diz assim que a entropia leva ao caos. Da mesma maneira que se a gente não pintar essa sala, ela vai se desmanchar, o jardim, se a gente não cuidar, o mato toma conta. Na área comercial não é muito diferente. Há elementos entrópicos que vão levando ao caos. E parte desses elementos se dão por falta de sistematizar a inteligência na execução comercial. Então, todas têm problemas de vendas. Sistematização é muito bom para tudo, né? Eu gosto para o marketing, eu também gosto muito também dessa parte de organizar processos. Porque às vezes a gente não consegue enxergar onde estão os gargalos, onde é que tá os problemas que a gente pode ter. E sistematizar nos permite, com certeza, enxergar esse tipo de coisa também, né? Eu costumo brincar, assim, que às vezes as pessoas querem um improviso, parece que gostam do caos para justificar, talvez, algum problema que não queira olhar. Eu acho que essa é uma das grandes mentiras que a gente conta pra gente mesmo. É verdade. Tá? Deixa assim que as coisas vão se arrumar. Normalmente não se arrumam sozinhas. Tá? Nós precisamos intervir sobre o processo. E se a empresa não tem um trabalho consistente, estratégico, de mudança de patamar vira platô, platô vira penhasco. Ela vai, de uma certa maneira, perder posições de mercado, perder share, perder oportunidades. Tu costuma dizer, assim, que às vezes o problema não está na equipe, só na equipe comercial, mas também no modelo, né, que às vezes ela opera. Como que um empresário percebe que o problema é estrutural e não comercial, por exemplo? Bom, existem, na verdade, assim, alguns caminhos normais, naturais, estratégicos conhecidos, algumas trilhas conhecidas de fazer o growth da empresa, fazer com que ela evolua, tá? Você pode expandir horizontes no momento que você abre filiais, você internacionaliza as suas operações. Quando você profissionaliza o teu negócio, coloca o sócio, por exemplo, num conselho e providencia a profissionalização dos níveis de execução da companhia. Quando, por exemplo, você investe em novas tecnologias, mesmo disruptivas, ou você aplica uma outra forma de ver a aplicação de TI com IA, etc, etc. Existem caminhos normais, tá? Esses caminhos conhecidos, eles têm alguns travamentos, né? São fatores críticos de sucesso que, de uma certa forma, vão impedir a aplicação desses sistemas dessa forma. O primeiro deles, muitas empresas não têm clareza com relação à sua própria estratégia de futuro, não sabem onde querem chegar. Então, não se consegue capturar ou identificar claramente onde é que estão esses gaps que podem estar na área comercial, podem estar em processo, podem estar em estratégia, pode estar nos pactos societários que são mal arrumados, mal engendrados, pode estar uma falta de governança dos indicadores estratégicos da companhia, pode ser que a empresa tenha problemas claros de pessoas, eu tenho poucas pessoas-chave e pode ser problemas de processos, né? Temos gaps, onde tem funções que não são exercidas, ou overlaps, duas pessoas fazendo as mesmas coisas de forma correta, né? Mas nem sempre necessariamente fazendo aquilo ser produtivo. Mas de todos esses gaps, do growth, da evolução, de todos os caminhos, o prioritário sempre é a área comercial. Porque se não tem vendas, não tem nada. Se você observar todas as grandes estratégias das companhias, mesmo aquelas que buscam na manufatura a excelência operacional, a primeira linha, a receita, ela é prioritária. Porque se não houver faturamento, não tiver vendas, não tiver dinheiro entrando, não tem o resto, tá certo? Então, sempre a gente prioriza na questão do crescimento e ataque a esses gaps exatamente nessa primeira linha. Vendas na primeira posição. Sim, sem ter ali a receita, muitas vezes não acaba não tendo que pensar até no resto, né? E para muitas empresas o cliente é um estorvo, né? Nossa, fomos ameaçados com mais um contrato. Nossa, agora esse cliente chato está me exigindo as entregas, né? E a gente não consegue fazer a companhia inteira trabalhar em prol de vendas, fazendo com que do porteiro ao presidente se tenha dois crachás, os que vendem e os que ajudam a vender. Exato, eu acho que também existe muito, eu brinco muito com essa questão de que o marketing fica em eterna briga com o time de vendas, assim, né? Um joga às vezes a culpa pro outro, quando na verdade deveria ser tudo parte de um sistema completo, né? Então, se uma engrenagem não gira bem, a outra consequentemente vai travar e vai escalando os problemas. Então, eu enxergo muito o marketing dessa forma, assim, como uma das engrenagens que precisa se alinhar muito com vendas, que precisa se alinhar muito
com a parte de atendimento, que precisa se alinhar com todo o resto, porque o marketing leva para fora tudo que acontece, mas se em vendas acontece um problema, que lá no marketing eu vou vender uma coisa, a pessoa clicou num lugar, já não diz a mesma coisa, ou o vendedor já não usa o mesmo discurso. São vários fatores que precisa tudo funcionar como um sistema, senão não dá certo. A gente talvez seja poluído pelo fato de adorarmos marketing, né? Sermos formados nessa questão toda, né? Puxando a brasa para o nosso assado. Conceito clássico do marketing, conjunto de ações organizadas que tem por finalidade o incremento do lucro no curto, médio e longo prazo a partir da facilitação dos processos de troca. Ponto, fecha aspas, tá? Quer dizer, o marketing é tudo aquilo que faz com que a companhia tenha visão estratégica de futuro. Nós, de uma certa forma, eu acho que nos últimos anos passamos a entender que marketing é impulsionamento, marketing é você fazer ações pontuais, promocionais. O marketing ele está lá em cima, na torre de comando, olhando para os indicadores de mercado, analisando movimentos de consumo, identificando as dores do cliente e direcionando para a execução da estratégia aquilo que todas as áreas deviam estar fazendo. No custo interno, numa produção, no sentido de ter um produto mais competitivo. Olhando para o advisor, né, fazendo a propaganda, no sentido de tornar o produto reconhecido. Então, o marketing ele precisa ser revisto, ressignificado, como sendo tudo. Ele é a mãe desse processo como um todo. Né? Eu não consigo trabalhar de uma forma que não seja olhar para um marketing de uma forma 360. Para mim não faz sentido, eu não consigo, assim, tanto que por vários lugares em que eu passei, antes de ainda ter a minha consultoria, eu não conseguia não ir indo para as outras áreas junto, porque é isso, não tem como a gente não pensar, o marketing tem que organizar exatamente como tu falou, eu penso exatamente dessa forma e é exatamente assim que eu busco atuar hoje, né? Existe assim, por exemplo, quando o crescimento desacelera, quais são os erros de diagnóstico, assim, que mais vê as empresas cometerem hoje, assim? Porque eu acho que muitas vezes a empresa está tentando corrigir, digamos, a consequência e não a causa. Né? Kátia, a gente tem uma preocupação hoje nos nossos projetos de consultoria e nos mais de 10 conselhos que eu participo, exatamente de conseguir identificar onde é que estão esses fatores que estão impedindo o nosso crescimento, certo? Eu reitero que nós temos dentro desse escopo todo de olhar estratégico um grande problema no Brasil, e aqui eu estou generalizando e talvez cometendo injustiças, né, com os participantes aqui pela generalização, mas é um problema de cobertura de mercado. Tá? Nós não temos gente, nós não temos pontos de venda, a gente não tem dealers, nós não estamos presentes em todos os pontos potenciais de venda. Tá? Então, essa preocupação eu acho que é uma preocupação muito importante assim, das empresas tentarem atacar. Esse é o primeiro grande problema, é de não ter clareza com relação a esse plano de cobertura de mercado. Vamos fazer como os gringos fazem. Imaginar que nós tenhamos assim, 2 grandes iniciativas comerciais de uma empresa para buscar esse crescimento. A primeira linha, aumentar a receita como? Você vender mais dentro do aquário, para quem já está na tua carteira de clientes, ou você prospectar mais clientes que estão fora do teu aquário. Os gringos normalmente dividem essas estratégias em farmer e hunter. O hunter é aquele cara que caça, que vai ao mercado, abrir portas, buscar novos clientes. E o farmer é aquele que tenta buscar cross-sell e upsell, buscar mais resultados de dentro da tua carteira. É muito mais fácil pescarmos dentro do aquário. Primeiro lugar isso. É o cliente na primeira posição. Então, se a gente coloca o cliente nessa primeira posição e realmente entende a natureza desse cliente, vamos imaginar que você seja executivo de um banco. O cliente não tem comprado todos os teus produtos. Eu tenho que fazer ele ter essa visão de principalidade da minha instituição. Ele tem que ter seguro, cartão de crédito, ele tem que ter consórcio, ele tem que ter previdência. Precisa aumentar essa esteira com ele, certo? Esse é o trabalho farmer. O trabalho hunter é aquele de abrir novas portas buscando novos clientes. Quando a gente olha a dimensão das equipes nessa divisão, o tempo dedicado, cronoanalisando, é muito pequeno para um ou para outro em determinados níveis, vamos dizer, sistematizadamente organizados. A gente não sabe quanto tempo dedicar a um cliente. Fazemos muitas vezes uma curva ABC de cliente, mas não necessariamente o tamanho do cliente é relevante. Se o cliente é grande e deixa pouca margem, tudo que eu faço para aumentar a venda nele destrói o valor da companhia. Tá certo? Então, sistematizar a forma de você organizar a carteira é um grande problema de cobertura. Quem vai atender esse cliente? Tá?
Às vezes a gente está delegando para uma figura, uma pessoa que não tem afinidade com esse cliente, não tem até manejo com esse cliente. Quem é que vai prospectar novos clientes? Com qual estratégia de abertura de novos pontos? Como é que a gente vai expandir a territorialidade do nosso negócio? Às vezes com pessoas que não têm ímpeto de abertura de novos pontos. Então esse problema é de cobertura de mercado. É o primeiro grande e maior problema que eu tenho observado para o crescimento. Eu concordo com 100%. Eu vejo bastante esse tipo de coisa também quando vou atuando, porque é bem isso. Como eu atuo muito 360, eu entro, às vezes, pelo caminho do marketing, mas quando eu vejo também já estou me espraiando para as outras áreas, porque não faz sentido eu ficar olhando só para aquele pedacinho que é literalmente um pedaço de tudo que acontece para chegar depois ali, né, no marketing. Existe algum ponto, assim, que marketing, vendas, operação e liderança, elas deixam de ser áreas separadas e passam a fazer parte, assim, do mesmo sistema? Sim. A gente chama isso de execução, certo? Essa expressão, essa palavra, esse termo, execução, ela foi, de uma certa forma, mal traduzida ou mal significada, né? Quando a gente aqui no Brasil diz assim, não adianta ter uma estratégia se não tiver execução, né? Execução dá um sentimento, uma conotação de que é mão na massa. Não adianta você fazer algo que não tenha a iniciativa de transformar aquilo de forma prática numa ação, ok? Isso não está errado. Só que o conceito de execução que os gringos propõem é de que execução é o nome da estratégia. É o como eu vou me posicionar. Existe lá em cima uma torre de comando, que a gente pode chamar de marketing, que olha para o mercado, olha para os clientes da carteira e olha para fora do aquário, ok? E determina que caminhos estratégicos a gente vai seguir, com que produto, com que portfólio, com que forma de abordagem ao cliente. Essa organização sistêmica chama execução, tá certo? E ela nasce lá de cima, exatamente da torre de comando. A companhia precisa ter essa filosofia de execução, essa filosofia que talvez a gente possa chamar de marketing 360 por todas as áreas. É o porteiro preocupado em fazer vendas, ajudar a vender. É o, aspas, peão da fábrica ajudando a gerar um produto com menos custos, mais qualidade, porque isso é importante para vender mais e melhor, certo? E o nome dessa coisa toda, desse grande conjunto, é execução. Tá? E isso é que nomina realmente a linha estratégica a ser seguida de uma empresa. As pessoas associam bastante a questão de execução a fazer. Né? Quase que a operação, digamos, ali, né? Sim, tu fala também muito sobre o conceito de organização vendedora, né? O que muda dentro de uma empresa quando vender deixa de ser responsabilidade de um departamento e passa a ser uma cultura mesmo, assim? Porque talvez eu acho que essa seja uma das ideias mais provocativas da tua trajetória, talvez? Eu acho que sim. Isso eu vivi em várias realidades, várias empresas, né? Mas minha grande escola de entender essa lógica toda da importância de criar essa cultura vendedora, eu vi isso acontecendo na Coca-Cola, certo? A Coca-Cola é uma companhia líder em mais de 100 países há mais de 100 anos. Nós temos que observar o que eles fazem. E todas as love brands americanas, você teve na Disney, você deve ter percebido isso, assim como Nike, todas as outras grandes marcas, que são marcas desejadas, elas têm na empresa inteira essa preocupação legítima em fazer o cliente estar na primeira posição, certo? E isso é uma mudança de cultura que leva, Kátia, de 3 a 7 anos para ser implementado. E o que eu aprendi nessa trajetória de 40 anos é que não dá para ser na base do forceps, não tem como ser na base da porrada. A gente já tentou, tá? Já tentou. Tem um diretor de uma empresa amiga, um cliente amigo meu, que diz que o esporte dele é bater em vendedor. Ele adora surrar vendedor. Não adianta, tá? Vai ter que ser na conversa. Tem uma empresa no Rio de Janeiro, cliente nosso, que nós temos uma área de análise de crédito, 40 pessoas trabalhando nessa área de análise de crédito. Qual é a contribuição efetiva de valor? Né? Tem aquela voz de cigarro dizendo assim, o Azalski, você não trouxe a via cor-de-rosa do documento do cliente, o Azalski. Cadê o documento? Aí fica todo um pavor, uma paura em cima de achar o documento do cliente. Tá? Eu acabei com esse departamento, botamos 40 colaboradores para a rua, não tinha aproveitamento. Hoje, a análise de crédito é feita da seguinte forma, os vendedores me mandam uma foto com um boleto pago de grandes marcas como Coca-Cola, Bung e Ambev.
Se o cliente, o canal, está comprando e pagando para a Coca-Cola, Bung e Ambev, o crédito dele já foi analisado. A nossa inadimplência era de 0,5%, e depois dessa mudança, continua em 0,5%. Não tem nenhum problema com relação a isso, tá? É porque essas áreas, muitas vezes, não têm afinidade ao comercial. Você tem um problema, por exemplo, no CRM. Se liga para o TI, que não está ligado a vendas, ou que não tem essa cultura, ele vai dizer assim, abre um chamado. Sim. Você fala com o financeiro, diz assim, cadê o documento do cliente, certo? Quer dizer, a companhia ser companhia vendedora pressupõe uma mudança de cultura. Na Coca-Cola, em outras empresas que seguem esse modelo, os ritos é que sustentam isso. Todo santo dia tem uma reunião matinal em laboratórios farmacêuticos, isso é muito comum, né? Hoje é quinta-feira, qual é o produto prioritário? Produto X. Qual é o canal prioritário? Canal X. Né? E aí o cara de logística está entendendo quais são os canais que ele vai ter que liberar o caminhão mais cedo. O cara do financeiro sabe que clientes prioritários serão alvo daquela ação e com isso ele vai fazer uma análise de crédito mais cedo. O cara do TI sabe que não pode dar pau na automação comercial daqueles clientes daquela rota, porque isso vai afetar aquele dia. Né? Ou seja, a companhia toda está orientada a vender. O recursos humanos é uma máquina de contratar, fazer o onboarding e treinar. Contratar, fazer um onboarding e treinar. Para quê? Para que a gente tenha disponibilidade de recursos, pessoas melhores em cada área. Essa filosofia de negócio é o que a gente chamava muito antigamente de marketing. Hoje a gente chama de execution drives, as diretrizes de execução. E essas diretrizes de execução precisam permear 360 graus, como você muito bem traz. Todas as áreas da companhia têm que estar envolvidas entendendo isso. No segmento de moda, a gente tem um monte de clientes no segmento de moda. Para lançar uma coleção, eu tenho que envolver todos os colaboradores, o cara de custos, o cara de compras. Né? No calçado isso é muito comum, né? A gente mostra uma modelagem e o cara que está lá na modelagem ele tem que dizer, olha, eu consigo fazer isso aqui ser um pouquinho diferente, sem afetar o design do produto, fazendo mais barato. Vamos tentar. Quer dizer, é todo mundo ajudando a vender. Né? E essa filosofia, isso que a gente pode chamar de marketing como essência, ou execution como essência, execução como essência, é uma transformação cultural. As lideranças, principalmente da companhia, lá de cima do penthouse, lá da cobertura, até o mais simples líder de fábrica, tem que estar entendendo isso. E a mudança de cultura, acho que é uma das coisas mais difíceis, assim, porque entra de pessoas, né? A gente está falando de pessoas que cada um tem, às vezes, uma dificuldade, e aí como fazer isso ir para todos mesmo, que todos consigam entender e adotar essa cultura. Eu acho que quando a gente fala de pessoas, a gente entra num trabalho mais evangélico. muito delicado, né? É muito delicado, é evangélico. Né? Eu vi esses dias uma expressão que diz assim, de um cliente nosso. Um lago, se você joga uma pedra, a pedra afunda. Joga uma bola de isopor, ela boia. Pessoa, você não sabe se vai jogar, vai vir a bola de volta na tua cara, se vai afundar. Isso, é imprevisível. É imprevisível isso, né? Então, mas pessoas, eu acho que é um caminho muito importante de engajamento para uma história toda nova a ser contada. Estratégias são feitas por pessoas, são conduzidas por pessoas. E eu acho que a gente precisa comunicar mais, aumentar a frequência e a relevância daquilo que está sendo mostrado. Tem um quadro que já é marca aqui do programa. Eu vou fazer algumas afirmações e aí é no estilo mitos, né, ou verdades. Tá bem. E eu quero saber se merece destaque ou não e brevemente por quê. Vendas são responsabilidade de equipe comercial. Mito. Isso não é verdade, é de todo mundo. Crescimento resolve problemas internos. Grande parte das vezes. Empresas perdem mais por desalinhamento do que por concorrência. Total, concordo plenamente. Isso é muito mais uma questão interna do que concorrência. Porque se nós estamos perdendo, né, mercado por falta de organização de processo, a concorrência também está fazendo. Né? Eu disse esses dias para um cliente nosso, se está ruim para a gente, imagina para os coitados concorrentes. Né? É verdade. Marketing e vendas deveriam ter as mesmas metas. Com certeza. Tudo que se faz é para incremento de resultados. E marketing e vendas tem que estar focado e orientados a resultados. É objetivo de negócio, né? É olhar para o objetivo maior, não cada um ter os seus... Olhar para o seu silo e, eu quero mais isso, quero mais aquilo. Let's make money. A maioria das empresas não tem problemas de vendas.
A maioria das empresas tem problemas de vendas graves. Crescimento, essa é a última. Crescimento sustentável é consequência de cultura, não de campanha. Perfeito. Cultura e estratégia. Eu botaria assim, é muito importante a gente entender da importância de desenhar estratégias. Nós temos, de uma forma geral, aqui também generalizando, eu acho que uma certa aversão a modelos estratégicos claramente definidos, né, Kátia? 10% das empresas no mundo tem algum nível de planejamento. A grande maioria toca a vida, né? O que nós vamos fazer? Vamos para cima, vamos crescer. E a gente acaba, de uma certa forma, olhando o horizonte futuro como sendo fechar o mês, pagar as contas, quitar os boletos e vida que segue, né? Então, fecha o primeiro trimestre e não entende que o que nós estamos fazendo agora, exatamente neste ano, vai ser base, pista para o ano que vem. Né? Assim, o que eu faço ainda nesse restinho de ano que nós temos em 2026? Tem 6 meses. Nesse restinho de ano que falta é a gente preparar o primeiro tri de 2028. Tá certo? Planejar é essencial. E eu acho que as pessoas também associam muito a engessar. Exatamente. Planejar e estratégia é engessar. Não quer dizer que a gente não vai olhar para isso, que as coisas não vão mudar, mas para fazer mudanças, quando a gente tem clareza daquilo que a gente quer, é muito mais fácil, inclusive, de se entra uma crise, se entra alguma coisa, quando a gente tem essa clareza, é muito mais fácil de ir mudando e fazendo os ajustes necessários. Qual é o esquema de jogo, né? Nós estamos na Copa do Mundo, qual é o esquema de jogo? Um cliente falou esses dias que ele aprendeu do professor de educação física dele na infância, botavam todos os meninos dentro do campo e diziam assim, espalhem-se. Essa era a estratégia. Espalhem-se, como se isso fosse garantir resultado. Mas vamos jogar o quê? Qual é o esquema de jogo? Quem vai fazer o quê? Quais são as jogadas ensaiadas, né? E como é que eu vou melhorar algo que eu não controlo? Exato. Né? Que eu não sistematizo. É muito importante, assim. Gente, acho que ficou bem claro que o Clóvis tem pouquinha experiência. Eu falei que era um convidado de peso, é praticamente uma aula aqui pra gente, né? Então, acho que fica claro que crescimento aqui não é consequência de uma área única, é um resultado ali de alinhamento. Eu queria te agradecer mais uma vez pela tua presença, por compartilhar toda essa tua experiência. Agradecer novamente aos nossos parceiros, a Oliva Consultoria e também a Colheita. Clóvis, deixo aqui aberto para ti, quer deixar teus contatos, um recado final para o público? Eu agradeço a oportunidade, Kátia. Vocês nos encontram, né? Clóvis Lumertz nas redes e Alcon Consultoria também, grande parceiro da Oliva. Estamos juntos aqui para entregar para vocês aquilo que for necessário em termos de informação. Conta sempre com a gente. Mais uma vez, muito obrigada. Gente, esse foi o Marca Texto, o programa que coloca o marketing em destaque. Toda semana vocês encontram episódios novos na RS Play TV, no YouTube e também no Spotify. Eu sou a Kátia Limberger e vocês me encontram no @KátiaLimberger ou no @mkt.oliva. Até a próxima!